Olá a todos e todas. É com muita alegria que começamos a segunda temporada do Pode Mais. Meu nome é Juscelie Alves, eu sou graduanda em Psicologia e Jornalismo. E por aqui nós vamos conversar sobre educação e principalmente sobre a importância da igualdade de oportunidades, porque esse programa, além de tudo, além de ser um programa com bastante informação, ele vai trazer para vocês tudo sobre o antirracismo, o combate ao racismo. Hoje, a nossa primeira entrevistada para inaugurar essa segunda temporada é a Flávia dos Santos. Obrigada, Flávia, por aceitar o nosso convite. Ai, gente, estou emocionada, muito gentil, até porque na primeira temporada eu já escutei todos, consumi, então eu estou me sentindo honrada em estar aqui. Obrigada pela gentileza e a delicadeza desse convite com essa pauta. Muito obrigada, nós é que agradecemos. Fique à vontade nas suas respostas, é um bate-papo informal, tá bom? Tá joia. Fique bem tranquila. A Flávia, ela é graduada em Psicologia, em Pedagogia, pela Universidade de Brasília, né, a UNB. Isso mesmo. É especialista em culturas negras do Atlântico, também pela UNB, e é especialista e entusiasta em práticas educacional antirracista. É tudo que a gente precisava para essa segunda temporada. E, além disso, ela também atua na formação, palestra e rodas de investigação e acompanhamento especial de pessoas com altas habilidades e superdotação. Altas habilidades e superdotação é o tema desse nosso episódio. E aí eu quero começar, Flávia, te perguntando: o que é superdotação e altas habilidades? Pode mudar a ordem dos nomes? Eu gosto muito dessa pergunta, porque nós vamos respeitar o contexto e o cenário brasileiro e absolutamente a legislação educacional. Então, no Brasil, a terminologia altas habilidades e superdotação tem equivalência, assim como talentosos ou talentosas. Nós aqui ainda não estamos no momento de discussão teórica para colocar grupos distintos. Então, a legislação vai chamar de altas habilidades de superdotação. Eu vou usar muito a terminologia superdotação, porque nós consumimos ainda muitas pesquisas. O Brasil é profícuo em pesquisas dessa área, mas a terminologia mais utilizada ainda é superdotação. Eu gosto porque ajuda a desmistificar. E a compreensão, diz assim, a teoria dos 3 anéis, adotada no Brasil, do Renzulli, que a superdotação é um fenômeno. E como um fenômeno também é complexo. Eu vou apresentar uma teoria, mas eu não vou responder à complexidade desse fenômeno. Habilidade acima da média em uma única área do conhecimento ou em várias áreas, combinado com criatividade. Vou fazer agora um parêntese. A criatividade, você que é um estudante da psicologia sabe que é uma ciência, com estudos também aprofundados, e é uma provocação para um exercício na nossa vida diária e nos bancos escolares. Então, dessa combinação com a criatividade, vem um elemento que é muito apaixonante, que é a motivação intrínseca, a persistência. Isso pode ser percebido desde tenra infância. Esse fenômeno tem sinalizadores incomuns, que eu vou poder conversar com você, mas, às vezes, a intensidade que se manifesta em cada indivíduo tem variações, como traço personológico, o lugar que você ocupa, aspectos socioeconômicos, como é visto ou percebido a criatividade em alguns contextos. É reconhecida? Não é? Então, isso tudo requer realmente um estudo, uma especialista, professores. Eu gostaria de convocar especialmente aqui, né, que é a sua chamada inicial, os professores e as professoras. De acordo com a OMS, de 5 a 8% da população mundial apresenta o comportamento de altas habilidades de superdotação. Pensando assim, uma sala de aula com, em média, 35 alunos ou 32, nós vamos nos deparar, às vezes, com 3, 4, pode ter até mais. E aí um convite para o olhar dos meus colegas e das minhas colegas para o despertar e o encantamento de talentos. Muito bem. Já começamos com uma grande palestra, né, sobre o tema, botar o óculos. Você já começou a falar aí para mim, porque você usou a expressão fenômeno, né? Porque a gente usa altas habilidades e superdotação como um diagnóstico, é uma característica, você usou a palavra fenômeno. Isso descreve muito bem o que é altas habilidades
e superdotação, você acha que confunde com diagnóstico, às vezes? Eu gosto de pergunta boa, gente. Essa foi ótima. Sabe por quê? Ainda é recorrente que algumas famílias responsáveis são chamados pela instituição escolar e falam assim, olha, nós gostaríamos que você fizesse um laudo. Essa criança precisa de um diagnóstico. São duas terminologias que não corroboram o fenômeno da superdotação. Nós não estamos falando de um laudo, nem de um CID, não é um diagnóstico. Não à toa, o MEC já expediu uma nota na secretaria, no SECADI, aonde completamente abomina e fala que é abusivo uma escola solicitar isso. Por quê? No Brasil, ainda bem, nós ainda lidamos numa perspectiva de educação inclusiva. Não é necessário, então, identificar a criança com máxima estrutura ou infraestrutura de aprendizagem e demandar um laudo. Toda vez, né, pensando de uma maneira que no dia a dia, se eu fizer isso, essa criança só vai ter direito a uma inclusão se for apresentado um laudo. Se for apresentado um diagnóstico, não. Então, a superdotação é um relatório realizado em parceria com profissionais, pode ser uma neuropsicóloga, uma psicóloga, mas tem uma ida à escola. Saber, sabe, Ju, é preditivo saber o que a escola vai impactar, de que maneira que essa criança vai ter uma aprendizagem de uma inclusão escolar adequada e pautada. Lembra que eu falei que pode ser em uma única área do conhecimento. Mas tem também quem apresenta competência e habilidade acima da média em todas as disciplinas do banco escolar. Tem aqueles que apresentam desempenho acima da média fora do contexto escolar. Eu gosto muito de dar um exemplo, gostaria muito que ela escutasse o nosso podcast, que é a Fadinha. Eu falo nosso porque é numa perspectiva educacional. Mas é nosso. E de negritude. A Fadinha vai demonstrar um grande talento, ganha a nossa primeira medalha na Olimpíada. E eu tenho uma curiosidade, sabe? Será que esse desempenho dela era visto e reconhecido na escola? Para participar dos campeonatos, como é que foi essa jornada? Então, não é um diagnóstico, gente. Não é um laudo, não é um CID. Se alguém apresentar isso para vocês, fujam. Isso não é verdadeiro e nem honesto. Brilhante. Eu espero que esse recorte seja ouvido por vários pais e mães. E eu gostaria principalmente de pensar no seguinte: nem todos os pais e mães vão ter acesso, né, a uma sala maravilhosa, que depois eu quero que você fale um pouquinho da sua sala, como ela foi construída. Nem todos vão ter acesso a isso, infelizmente, né? Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir fomentar a informação que alcance a todos nesse segmento de educação, nessa área da superdotação e outras habilidades, eu acho que são bem-vindas, né? Porque tem muita criança por aí que provavelmente poderia estar sendo despertado talentos e às vezes está sendo diagnosticada. Olha, você sabe que, gente, o cuidado, às vezes a superdotação, o indivíduo tem traços incomuns com alguns transtornos. Olha que interessante, né? Então, é muito recorrente chegar uma demanda que fez uma avaliação e lá com o neuropsicólogo ou neuropediatra, e a devolutiva foi de um TDAH. Não que não possa acontecer. A isso nós chamamos de dupla excepcionalidade. Mas tem uma tendência em confundir alguns traços. Isso já é estudado da psicologia do superdotado, um fenômeno chamado sobreexcitabilidade. É quando alcançam o flow, o prazer, quando escutam uma música, quando estuda sobre a área específica, seja dinossauro, seja automóveis, e gera uma sobreexcitabilidade psicomotora. Então, muitas vezes as crianças se movimentam. Quando não tem o que fazer, elas batucam, elas levantam, passam embaixo da mesa muitas vezes, perguntam sem parar. Mas daí abre um quebra-cabeças de 500 peças sobre o dinossauro, se concentra e monta. O TDAH, tendo essa perspectiva do laudo de uma outra condição, não leva a isso sem, às vezes, uma medicação. Então, há ainda alguns profissionais que, pelo baixo conhecimento em superdotação, tendem a confundir o que essa criança apresenta.
Fica uma provocação também agora para o transtorno do espectro autista, sabe, Gil? É recorrente, acontece. Adolescentes, crianças e adultos com esse traço de dupla excepcionalidade. Entretanto, se você para pensar o que a literatura apresenta de recorte de gênero, as meninas apresentam um comportamento, às vezes, pouco desafiador, são excelentes alunas, traços personológicos um pouco mais tímidos, e que, numa primeira leitura, o profissional pode confundir com TEA, e não é. É superdotação. Então, existe um número altíssimo de crianças em todos, como eu já falei aqui, né? Em toda escola. Eu levo muito um susto quando eu vou ou sou convidada por uma instituição escolar e alguns membros falam: eu nunca vi uma criança superdotada. Nós já temos uma profunda e de excelência produção acadêmica. Você está na Universidade de Brasília, você conhece a professora emérita Eunice Soriano, a professora Denise Flight, tem a Ângela Virgulin. São grandes norteadoras nesse processo que nós podemos acessar o conhecimento. Educação inclusiva, porque aprender é um direito de todos, de todas e de todos. Para todos. Muito bem. Eu já ouvi um ditado, que eu acho que você conhece bem, que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Já ouviu esse também? Eu amo esse ditado, né? Um ditado africano. E é um convite, sabe, de uma coisa muito interessante? Eu me permito, porque eu tenho autorização, tem a história de um jovem que eu atendi durante alguns anos, e ele foi reconhecido pelo tio da Xerox da escola. Ele já estava no 6º ano, e o moço da Xerox assistia aquele adolescente desmontar, montar carrinho. Aí tunava, colocava uma roda maior e mexia nesse carrinho com um prazer enorme. O tio da Xerox se incomodou. É porque esse convite é para falar assim, é o professor, é a professora, mas é você que está aí agora e que vai nos ouvir. Qualquer pessoa, o convite é alargar e disseminar esse conhecimento. Ele chamou a psicóloga e falou, olha, tem 2 meninos ali que combinam demais com essa sala. Esses meninos chegaram na sala, esse em questão que eu acompanhei, tenho o prazer de acompanhar até hoje, amorosamente, que eu admiro muito. Um jovem formado em engenharia, acabou de receber um convite, vai sair de Brasília para trabalhar numa multinacional, então não tem como não ficar feliz. Mas e o olhar do tio da Xerox? Esse tio foi da aldeia, sabe? Às vezes, alguns dos meus alunos e alunas têm um relatório incrível que foi feito e a instituição educacional simplesmente engaveta. Em contrapartida, existem estudantes que sequer vivenciaram, ou sequer a família ou a escola ouviu, mas percebe aquele talento e impulsiona, coloca para participar do clube de leitura, inscreve na Olimpíada Brasileira de Astronomia e nesse caminhar, nessa jornada, esse talento vem à tona, vai emergir, vai ser reconhecido. E não necessariamente vem com essa nomenclatura, mas está lá, o indivíduo talentoso. Quantos? Eu me atrevo a falar para você que eu conheço muitos e muitas, que eu não tive o prazer de identificar nem de acompanhar, mas que são grandes, grandiosas no que fazem e produzem. Bonito. Flávia, no início, né, na apresentação, a gente trouxe aqui na sua formação uma formação especialista em culturas negras, né, do Atlântico, também especialista e entusiasta da praxis educacional antirracista. E como é que você vê o contexto do antirracismo e a superdotação em outras habilidades? Será que tem alguma relação? Maravilha. Olha, gente, como eu gosto de responder essa pergunta, sabe, Gil? Porque ela é uma pergunta motriz no meu fazer, nas minhas pesquisas de superdotação. Infelizmente, o cenário brasileiro não tem pesquisas tão aprofundadas como, por exemplo, o cenário norte-americano. E daí nós temos grandes pesquisadoras e pesquisadores, o Frank Worrell, por exemplo, presidente da APA no momento, a Donnie Ford, e eu posso descer para você assim uma bibliografia extensa que vem fazer a seguinte provocação. Cadê o superdotado e a superdotada
que rompe o lugar da branquitude, do gênero masculino e de um recorte socioeconômico X. Essa inquietação diariamente, ela se perfaz. Então, no cenário brasileiro, eu não tenho uma pesquisa aprofundada, infelizmente, para te apresentar. Me coloco à disposição, sabe, a vida acadêmica, para pegar na mão e pensar. No Brasil, contexto, a professora Jane Faria Chagas fez, sim, uma produção para salientar e pautar primeiro o que é inteligência. Pensar em inteligência quando pensamos especialmente em povos africanos, povos indígenas. O que vai ser tomado como inteligência dentro desse fazer cultural desses povos? Então, há relatos de crianças indígenas que já se tornavam pajés em tenra infância. O que era valorado como inteligência naquele lugar? Agora eu vou trazer para o nosso contexto aqui. A inteligência nos bancos escolares e nos programas de atendimento do Brasil segue subrepresentada. Meninas, baixíssima presença. E pretos e pretas, aonde estão? Porque fica um questionamento também aí. Eu já lidei em situações, isso só é um relato oral, tá? Onde uma mesma criança desenvolveu um comportamento e foi visto por um grupo como extremamente criativo. Aquele mesmo comportamento replicado por uma criança preta foi nomeado de coisas que eu jamais repetirei aqui, mas que coloca num lugar de demérito, que coloca num lugar de não reconhecimento e de não valorização. Eu paro para pensar e a gente pensa muito assim, o Garrincha, um gênio. Será que se o Garrincha tivesse frequentado a vida escolar, uma escolinha de futebol da quadra, ele seria reconhecido? Então, nós ainda esbarramos, sim, no olhar de identificação onde a inteligência mantém-se heteronormativa e branca. A grandiosa professora Donny Ford, no cenário norte-americano, eu admiro profundamente, ela fala assim, Gil, não adianta discutir um currículo multicultural, não adianta você propor atividades multiculturais para alcançar estudantes de etnias distintas, afro-americanos, os latinos. Se você não reconhecer a primeira coisa, assume e reconheça que existe o racismo. Se você, como um sujeito formador dentro da sua clínica de psicologia, dentro da sua sala de aula, não reconhece o racismo dessa maneira política e perversa e que nós estamos em combate, eu posso elaborar junto com você 500 programas com 500 propostas antirracistas. Então, eu gosto muito dessa provocação porque fala assim, não adianta propor um currículo multicultural e não acessar e permitir para o estudante que a linguagem dele seja vista e adequada. As psicometrias, por exemplo, tem algumas psicometrias que são chamadas de padrão ouro na psicologia. Ela foi feita para quem, por quem e qual recorte. Então, eu não vou citar, porque essa não é a minha área, tá, da psicologia, mas uma dessas psicometrias utiliza um linguajar extremamente rebuscado, um linguajar que requeriria e requer desses estudantes um convívio com letramento padrão extremamente acima da média. Veja você, Emicida, esse fenômeno marcadamente passou pela vida acadêmica e relata de uma professora. Eu fico sempre muito emocionada quando eu lembro dele falar que essa professora foi lá e adequou, transformou em gibi aquilo que ele precisava saber. Quem é Emicida, esse fenômeno? O que é essa bateria ouro? Se ele fosse exposto naquele momento da vida a esse padrão daquele letramento rebuscado, como eu já disse, provavelmente ele não teria um grandíssimo desempenho. Quando, na verdade, nós temos um jovem talentosíssimo, de uma história de periferia, preto, e que impacta profundamente a vida de outros, de uma nova geração. Então, é bom a gente pensar um pouquinho sobre isso também. Estou, assim, admirada. Eu acho que a sua fala, ela está
dentro de um contexto social muito importante que tem que ser trazido, né? Por mais que a gente já tenha trazido várias discussões dessa parte de antirracismo, de racismo, mas a gente precisa construir lugares, alcançar outros lugares, né? Porque a inteligência é isso, é um lugar que a gente às vezes não alcança, né? Não se identifica, principalmente a mulher negra, como uma pessoa inteligente. É algo assim Nossa. que eu, pelo menos dentro da UNV, eu vivencio isso todos os dias. Não tem Tenho um dia que eu não certeza, tenho Gia. que dar satisfação em relação a isso. Eu lembro uma vez, é aquelas piadas, né, que as pessoas fazem, mas que tem um fundo de verdade. Uma vez os colegas no meu trabalho falavam assim, mas sempre brincavam assim, mas eu não sei, porque eu não sou da área, né, de onde eu trabalho, e aí as pessoas ficavam, mas como que ela conseguiu, né? Além de ser difícil, não é a área dela ainda, ela entrou, e aí os meninos ficavam assim, não, mas o que você conheceu que te deu a prova e tal? E assim, era uma coisa que eles colocavam no campo do racismo recreativo, mas é óbvio que era algo acomodado, né? Porque era impossível, com a mentalidade você está fazendo deles, aqui, né? era impossível isso, né? O que você está fazendo aqui? Eu vou falar para você que eu gosto muito, né? Como eu falei, eu sou uma advocacy em superdotação e vou te contar coisas que nós, as nossas pretitudes, já sabemos. A tomada de narrativa, ocupar outros espaços e outros lugares. Mas agora mesmo, no podcast, nosso diálogo, todas as pessoas aqui citadas, eu tenho, né, como provar com artigo, com livro, recorrer de onde veio. Eu já vivi situações em que pessoas não pretas falam completos e vivenciamos hoje um cenário que uma pessoa pode falar o que quer sobre superdotação e não é posto em xeque. Então, o que sai da minha boca relacionado a essa temática, ela já foi lida, relida, foi balizada em muitos outros contextos. Por quê, né? Como assim? Como a Jo chegou aqui? Quem é a Flávia agora nesse pedaço, nessa jornada? E isso já aconteceu de chegar no atendimento, anos atrás, procurar a professora Flávia, abrir a porta e falar, a Flávia está aqui? E eu, muito feliz, falar, sou eu, a Flávia. Tá. Quem convive com essa situação, com esse melindre diário, somos nós que vestimos essa pele. Sabe o que eu penso mais ainda? Sobre os professores e professoras, especialmente. Nós também já temos um material formativo que não permite nenhum tipo de distanciamento de qualquer instituição educacional no Brasil. Nós temos aqui na internet, o MEC disponibiliza gratuitamente. Não existe esse privilégio de pensar em situações, né, no cenário brasiliense, vem aí uma corrente de denúncias de situações de racismo. Mas o que nos marcou nos últimos 4 anos dentro desse cenário, desse silenciamento, desse eu posso falar o que eu quero? Politicamente, esse país já esteve enviesado num processo que trouxe à tona as perversidades sociais, sociológicas, que nós estamos aqui falando e combatendo. Então, também, em qualquer episódio, um professor e uma professora adulta tem que ser responsivo. Ele que vai intermediar. Independente da faixa etária, independente do recorte socioeconômico. Tem um livro também que eu vou deixar aqui agora de indicação, que fala do silêncio do lar ao silêncio da escola, de uma professora universitária maravilhosa. Até o final eu vou lembrar o nome dela. Acabei de lembrar, gente, Eliane Cavalheiro, um beijo, se ela estiver ouvindo isso, uma mulher inspiradora. Ela mostrou, Gil, que as crianças na década de 70, as crianças pretas, elas não sentiam o impacto do racismo de uma maneira tão potente como eu senti quando, no meio de uma chuva na escola, eu molhei o meu cabelo, meu black, e fui um motivo de chacota. A professora assistiu aquela cena, não mediou, porque eram crianças brincando. Então, gente, vamos retirar da ingenuidade a brincadeira. Isso não é uma brincadeira quando expõe. Isso também não se chama bullying. Nós não vamos colocar no mesmo pacote categorias de perversidades. E aí ela mostrou uma coisa incrível. Se até a década de 70, essas crianças nos lares pretos eram fortalecidas, elas, quando ingressavam na vida escolar tardiamente, elas tinham
vivido um tempo em comunidade, com a mãe, com o avô, com a avó. No boom da década de 80, o mercado de trabalho, as mulheres começam, nós aqui nos movimentando como sociedade, como Angela Davis nos adverte, né, nos elogia, e é verdadeiro, as crianças pretas começam a frequentar creches, começam, né, minimamente os acessos, quando não abandonadas, ao léu mesmo, na rua. E aí começam as primeiras vivências. Do silêncio do lar, ao silêncio da escola, tem um relato cruel, vil e perverso de um grupo de professoras de educação infantil. O que a professora Eliana mostrou? As crianças pretas eram menos beijadas, acariciadas e elogiadas, numa escala altíssima. Então, o livro vai trazer essa escala, eu não quero trazer aqui erroneamente. Mas os adjetivos aplicados para essas crianças pretas, nós estamos falando de tenra infância, aquele momento que socialmente nós ainda, né, acreditamos no afeto formativo, aquele carinho, aquele dengo, na hora que cai, não é só levanta e anda. Então, a criança preta que caía, ela era ignorada, escutavam, para de ser mole, levanta. A criança não preta, ela levantava e falava, machucou. Vamos passar um remedinho. É inconcebível pensar o cenário brasileiro, em 2023, uma situação educacional em que professores, professoras se silenciem. Por quê? Esse podcast está chegando agora e um monte de gente não preta. E a nossa luta antirracista, ela é um convite, porque o racismo foi um problema criado pelos brancos, não por nós. Nós somos aqui resistência, nós aqui estamos em combate. Então, quem está nos ouvindo agora, que é branco, tem que ser um branco aliado, tem que reconhecer os privilégios dos professores de programas. Como não se incomodar quando você entra num programa para superdotado e ele só ocupa esse lugar até hoje, heteronormativo, branco e cis? Nós somos múltiplos e múltiplas. Cadê o pretinho na sua sala? Cadê a pretinha? A de matemática. Aquela boa aluna. Porque eu tenho certeza que você foi a boa aluna. Você tem cara que tirou boas notas, fez o dever de casa, era comprometida. Isso é sobre superdotação, Gil. Não só ouvir. Que menina boa. Tem um talento ali, tem uma dedicação. É uma provocação nossa como sociedade. Eu confesso que eu sempre fui meio CDF mesmo. Em casa, minha mãe tinha problema de tirar o caderno da minha mão. Você tem a cara total. De me tirar do quarto e tirar do caderno da minha mão. Mas assim, ela nunca teve problema de eu querer ir na escola, de fazer as coisas, né? E até hoje. Tanto que estou aqui aos 50 anos, fazendo 2 faculdades mais uma vez. Mas, Flávia, a gente já está chegando aqui ao final. Eu tenho 2 perguntas para você, para a gente finalizar. A primeira é sobre a sua trajetória. Porque a gente está falando aqui justamente de furar barreiras, né? A gente não está falando de coisas que são dadas. Então, você foi lá e furou uma barreira que, na verdade, ainda não está totalmente destruída, né? A barreira continua lá. Você furou, mas vamos de pouquinho, o muro já está lá alto do mesmo jeito. Como é que foi essa sua escolha, né, por esse tema, por essa temática de estudo, por essa temática de trabalho? E mais, essas pessoas que estão nos vendo, né, que estão acompanhando o podcast, agradeço. Se elas quiserem ter acesso a essa profissional maravilhosa que a Flávia é hoje, como é que você trabalha? Onde constitui seu espaço? Como é que você trabalha? Como a superdotação chegou na sua vida e como ela está hoje? Gil, olha que interessante, né? Outra coisa boa, né, da nossa pretitude é até essa melanina, porque essa gracinha aqui já tem uma trajetória de mais de 25 anos em educação, gente. Estou começando a falar isso porque eu fui assim, né? A educação foi salvífica na minha vida, em tantos momentos. Então, durante a minha trajetória formativa, eu já tinha uma perspectiva diferenciada mesmo. Eu queria entender por que essa criança... Eu costumo falar que eu fui amaldiçoada pela minha professora de psicologia escolar do magistério. Eu não esqueço isso. Nós estávamos numa aula, ela levantou e falou, garota, você vai ter na sua sala uma menina assim, igual você. Você vai saber o que é isso. Nossa, mas me deu assim um pavor, um frio na espinha,
Porque, imagina, eu estava numa risaiada no grupo de colegas, mas eu já tinha feito atividade, eu já tinha tirado 10 na prova dela, já tinha apresentado um seminário, e falo pouco, como você está vendo aqui, quem está aí está percebendo. Então, ela já estava desesperada. Quando ela falou isso, gente, eu digo assim, que ela me deu um tapa na cara. Quando eu começo a minha jornada em educação, toda vez que eu ouvia falar assim, olha, naquela sala, tem um menino insuportável, tem uma menina insuportável, eu falava, gente, vai ver que nem é tão insuportável, que eu também não sou assim tão insuportável. Eu queria saber quem era essa criança, quem era esse adolescente. E chegava lá, eu descobria que às vezes só queriam conversar e sorrir, e acessar coisas da vida, e vinha pelo afeto. Mas com práticas pedagógicas, não vou questionar necessariamente tudo, mas o livro didático não era meu norteador, era uma prática pedagógica socio-interacionista. Vamos colocar a mão na massa. Anos à frente, eu conheci uma menina, muito criança, porque, gente, um sinalizador da superdotação, vocabulário avançado, excelente memória, você sabe muito bem desse vocabulário avançado. Usam terminologias que não condiz para uma criança de 6 anos de idade. Terminologias verbais, concordâncias verbo-nominais, palavras que, às vezes, a semana passada nós estivemos na exposição de biologia e 2 biólogos me chamaram e falaram, professora, o que é isso? Essas crianças têm 7 anos? Eu falei, tem. Eles estão usando palavras que só biólogos sabem. Eu falei, sim, são mini biólogos, né? Aquela fase do hiperfoco. E eu me dei muito bem com essa menina, Gil. Então eu ria muito. Porque ela era muito pequenininha e ela fazia piada com os adultos. E os adultos não percebiam. Eu achei aquilo muito. Falei, gente, não é possível que essa menina está fazendo isso, não. Daí nós começamos a sorrir, fomos ficando amigas. Porque olha aí que coisa interessante, uma nova palavra também no universo da superdotação, assincronismo. O assincronismo fica agora mais uma reflexão. É pensar assim, é uma criança, acabou de discutir com um biólogo sobre o titanossauro com conhecimento científico, mas na hora de calçar um sapato, encher um balão, chora. Na hora que quer comer um doce, é aquela tal, parece que é uma birra, né, que é chamado, e nós não acreditamos em birra, é um desconforto. E ainda é a criança, o assincronismo. É como se estivesse na discussão cognitiva de 28 anos de idade, e na hora de encher o balão, vai lá para os 2 anos. Para isso, nós estudamos um grande e também um genial da área da psicologia, o Dabrowski. Ele fala sobre a teoria da desintegração positiva no superdotado. Então vem um assincronismo, o lugar, Ju, de entender. Gente, mas essa criança estava aqui conversando comigo agora, de onde que esse carro veio, o tipo de motor, quantos cavalos, por que que se fala cavalos, e agora só porque eu pedi para pegar a mochila, esquece tudo, deixa tudo para trás, não escova o dente, não penteia esse cabelo. É um sonho, né? Pensar que nós, inclusive, é um convite para nós. Nós aqui temos maturidade suficiente constantemente. Nós somos seres em elaboração, com mais ferramentas. Então, a criança superdotada, né, como fala da Dabrowski, ela pode se desintegrar. E aí, na hora que ela levanta e olha para você, se fala a agenda da semana do dia, ela fala, mas isso não é justo, isso não é correto. E te dá todos os motivos que ela pode elencar que não é correto, de uma maneira que você fala, gente, não é possível que essa criança contra-argumentou. Então, são sinais muito possíveis, e essa menina tinha isso. A mãe dela, na época, era diretora de uma escola, me chamou e falou assim, Flávia, deixa eu te contar uma coisa. Você já ouviu falar em altas habilidades, superdotação? Gente, eu não era novinha assim na educação, não, tá? Falei, não. Construiu aquele mito de que o superdotado era uma pessoa que sabe tudo, que a pessoa superdotada é super competente em todas as áreas, que uma pessoa superdotada só tira nota 10, que uma pessoa... Isso tudo veio aqui em Flávia. Falei, cara, não, eu nunca ouvi falar. E ela disse assim, então, minha filha é superdotada. Acho que você tem um perfil incrível para essa área. Eu estou te acompanhando aqui na escola tem 2 anos. As aulas que você dá, assim, combina com a criança superdotada. Aí eu li um livro, pintava o teto de rosa, produzia um elefante enorme, tentando se aproximar de uma escala real, com papel machê. Ela falou, olha, isso tudo é o do universo.
Foi assim que eu cheguei. Fiz uma entrevista na Secretaria de Educação, especialmente na área, e eu me apaixonei, Gil. Mas sabe qual foi o meu maior desafio? No primeiro bimestre, eu tinha certeza que eu ia conquistar o mundo. Falei, gente, meus problemas acabaram do universo. Olha o que eu encontrei, olha essas crianças. Segundo bimestre, eu falava, gente, mas vamos fazer isso aqui? Mas só coloca aqui, só escreve isso que você sabe nesse papel. Eu fui descobrir das questões socioemocionais, das barreiras, da autocobrança excessiva. Quem está me ouvindo aí, não precisa cobrar mais de uma pessoa superdotada. A professora Eunice Soriano, no livro A Psicologia do Superdotado, mostra que a pessoa superdotada, o indivíduo, já tem uma autocobrança excessiva, entra em sofrimento antes de começar a realizar e que, às vezes, deixa de realizar com medo de se frustrar, com medo do erro. Então, é um fenômeno complexo e eu sempre falo também, meu povo é delicado. Independente da faixa etária, dos 4, 6 até os 60, tem uma carga emotiva, tem uma maneira de sentir e perceber o mundo única. Certa vez uma pessoa falou assim, Flávia, qualquer pessoa sente isso. Eu falei, bem, eu não sei qualquer pessoa, mas a pessoa superdotada, sim. O Lourenço, eu vou só te falar essa que é divertidíssima. 6 anos de idade, ele entrou no atendimento, chorava copiosamente. Então eu levei um susto. Achei que tinha caído, né? Uma criança caiu, alguém bateu na trajetória. O que aconteceu? Eu vou ficar toda arrepiada. Ele sentou, olhou para mim e fez assim. Eu vim no carro com a minha mãe ouvindo uma música da minha infância. Da minha infância. Eu fiz meu Deus, ele tem 6 anos, ele está falando da música da infância dele. O assincronismo. Então, às vezes, está em turmas da educação infantil e se referem aos colegas como bebês. Às vezes se tornam adolescentes e têm prazer em conviver na roda das pessoas mais velhas. Não é porque a gente mais velha é tão mais interessante, não. É pelo repertório que, às vezes, os colegas não têm. Então, quando, no segundo bimestre, eu descobri que eu não ia conquistar o mundo, eu falei, tem alguma coisa. Eu me debrucei sobre os estudos. Foi quando eu comecei a estudar sobre a superdotação, para entender o que estava acontecendo. Como que essa pessoa está chorando aqui com 6, com 16 pela mesma coisa? O que é isso que vem? Então, é a pessoa superdotada. Lourenço não chorava pela música da infância. É recorrente falarem isso e também sentir. Tem uma fortíssima percepção e leitura do espaço e do ambiente. São capazes de sentir se o ambiente está tensionado, se o ambiente... Eu tenho um relato de uma criança que falou que não era para o pai confiar num novo sócio que o pai teve. E aí o pai ficou muito bravo, chateado, falou comigo, e era uma menina, ela falava, eu senti. Tem um inteirinho do feminino aí, que nós também somos estimuladas, e que eu acho que é um poder nosso também, de estar ativa nessa presença. Só para resumir, 1 ano e meio depois, o pai levou um golpe e ela olhava, todas as vezes o pai disse que parou de colocar ela perto desse sócio, porque ela falava que ela sentia e olhava e não via verdade no olho dele. Então, são pessoas muito especiais nesse. E eu tenho super espaço, lugar de criatividade, inteligências múltiplas. Atuo no processo, na perspectiva de investigação multidimensional, com uma psicóloga da área também, e oferecemos lá o modelo de enriquecimento escolar. Porque eu penso que é o maior ganho. Eu comecei a entrevista falando isso. Para quê? Sabe, Gil, fazer uma avaliação para impactar a trajetória acadêmica dessas crianças e desses adolescentes. Porque saber se superdotado por saber, eu juro para você que eu dou conta de identificar um monte. Mas se eu não te apresentar uma orientação, te dar um suporte, um apoio, te dar um encaminhamento, fica uma provocação agora também para os adultos que estão buscando esse lugar, que é legítimo, sabe? Se legitimar no mundo. Qual lugar que eu ocupo? O objetivo é te abrir caminhos e possibilidades, te orientar. Tem várias perguntas que eu tenho, por exemplo. Flávia, é verdade que se o superdotado consumir tela demais, ele vai ficar ansioso? Gente, eu não tenho nenhum estudo empírico sobre isso. Mas já existem estudos que comprovam que, sendo superdotado ou não, o consumo de tela excessivo gera ansiedade. O superdotado não é arrogante,
o mito de pensar assim, eu tiro 10 em tudo, então eu sou a melhor pessoa do mundo, cai por terra em pesquisas específicas da área, um estudo longitudinal que o Terman fez, e aí, pela primeira vez, teve a inserção das mulheres no universo da superdotação. Uma pedagoga, a Aleta Hollywood, conseguiu inserir. Naquele momento, teve um recorte de QI. E nós falamos tanto de superdotação, mas ainda não citamos, né, o QI, porque ele é uma psicometria que é usada também para balizar, mas ele não justifica o fenômeno. Puxa vida, agora você... Infelizmente, a gente está terminando. Porque você entrou num ponto que provavelmente vai virar a pauta da nossa terceira temporada, que é a questão da psicometria, né? Ótimo. Ou como a gente constrói as métricas dentro da psicologia, para quem não é da área. Isso é muito importante, porque se eu não trago pessoas que representam a sociedade para fazer as métricas, eu vou medir o quê? Né? Eu estou mensurando quem ali naquela história. Então, isso vai aparecer aqui sim. Felizmente, a gente já está acabando. Quando você estava contando a história aí das crianças, eu já quero deixar um abraço enorme para os meus 2 netinhos. O maior, né, já está identificado. A pequenininha vem aí com essa identificação também da superdotação na área artística, é uma dançarina, uma cantora que canta com emoção, sabe? Então, assim, Caetano e Helena, eu estou aqui justamente tentando facilitar o caminho de vocês, porque o meu não foi fácil. Então, o meu trabalho é tentar trazer a sociedade mais, né, onde as pessoas consigam caminhar de melhor forma, como você trouxe. Mais oportunidades e mais combate ao racismo. E eu lembrei de um dia que eu levei ele Caetano tinha 3 anos, eu levei ele numa livraria e ele estava na fase do hiperfoco com bandeiras e países, né? Aí consegui comprar um atlas lá que tinha alguma novidade para ele, e na hora de pagar ele resolveu fazer uma pirraça, como você diz, emocional. Voltou para o lugar da criança. E eu tenho mania, desde a minha infância, de falar feieza, quando eu tô falando assim, nossa, mas que coisa feia. Não, mas que feieza que você está fazendo. Aí eu fui falar para ele, que feieza essa briga. Ele chorando, brigando, levantou e falou, feieza não existe. Essa palavra não existe. Eu consigo ouvir isso, eu consigo. Ele parou a birra dele, mas eu falar o português errado para ele, não. Ele não aceitou uma palavra que não existia. Coisa absurda. E fica um convite, Gil, também para seguir as minhas redes sociais. Pronto, a gente vai deixar aqui para vocês na descrição do vídeo o seu contato e também publicar no nosso Instagram, já copiando no seu Instagram para as pessoas entrarem em contato com você. Ai, tá que bom? papo bom, muito agradável. O seu Instagram qual é? @flaviasantos.ahsd, né, de altas habilidades e superdotação. Muito bem. E você quer deixar para a gente alguma dica de livro, filme, alguma recomendação, tanto no campo das altas habilidades e superdotação, quanto no campo do antirracismo? A gente não tem muito tempo, mas eu sei que você já tem aí coisas na mão que vai sair rapidinho. Olha, todas as indicações que eu faria agora estão correlacionadas a uma educação antirracista e a superdotação. Não posso deixar de citar como filme Estrelas Além do Amanhã. É fabuloso, é imprescindível entender, porque aquilo fala sobre desenvolvimento de talento. A abertura, não é spoiler, gente, mas a abertura do filme com a menina mostrando um potencial matemático extremamente na média, e o convite que foi feito para a família, para retirá-la de uma escola para negros e negras nos Estados Unidos, no distrito que ela estava, e ir para uma escola de desenvolvimento de talentos. Então, eu gostaria de saber o que ela passou na vida. Nós assistimos no filme, foi incrível. Em situações e barreiras onde o sonho parece não ser possível, fica aí a indicação de O Menino que Inventou o Vento. Olha, eu fico toda arrepiada. Não tem como falar em superdotação, motivação intrínseca, Gil. É um anel muito potente. São 3 anéis potentes. Mas você pensa, a habilidade acima da média, ela é corroborada em vários lugares. E você pode fazer uso disso ou não. Mas a motivação intrínseca, a capacidade de fazer e de realizar, assistam esse filme, porque é necessário. Leitura, vou deixar uma incrível da professora Eunice Soriano, que é a Psicologia do Superdotado. Professora emérita da Universidade de Brasília, uma mulher grandiosa que nós precisamos consumir.
Não à toa, e também seguindo superdotação, ajustes determinantes e desafios da professora Denise Flight. São 2 orientadores iniciais nessa discussão. Tem também, saindo desse eixo, né, mas é porque Brasília produz muito com excelente qualidade. Tem a professora Sabatella com superdotação ou talento. Né? Essa é uma pergunta, se isso é uma bênção ou uma outra coisa, uma dificuldade. São leituras gostosas e muito simples, acessem. Eu tenho alguns vídeos curtos no Instagram, mas eu queria pedir um favor para você. O que você já está fazendo, eu quero agradecer. Nós, às vezes, todos nós das nossas áreas, passamos pela pseudociência. E ela também começa a varrer e surge um pouco, sabe, no cenário de Brasília e no cenário até do Brasil. Fujam das respostas imediatas. Superdotação é um fenômeno complexo. Nós temos base de estudos científicos para isto, Gil. Não vamos dar voz a ninguém da área que seja um charlatão, uma charlatã. Então, acho que o seu podcast, a sua gentileza em pedir essas indicações já é para nortear e abrir. Porque daí, gente, vai abrindo os caminhos com outras indicações. Cuidado, gente, cautela. Nós, né, na área do conhecimento, com a internet, vamos ser isso. Muito atenciosos. Bem. Flávia. Obrigada. Obrigada por ter vindo. As respostas foram maravilhosas. Adorei. Foi um programa muito fácil de fazer. E a gente está começando já uma estreia batendo audiência, porque é uma estreia e tanto, né? É um tema muito bom e a sua conversa com você foi muito fluida, muito fácil. Bom. Obrigada, Gil. Um beijo, gente. Beijo.